Olá pessoal, mais uma vez a gente aqui com nossa aula. Espero que vocês estejam com a qualidade de som que possam ouvir realmente a aula de hoje. Bem pessoal, a gente estamos aqui com o quê? Estamos aqui com um versículo de Paulo. Vamos ler aqui mais ou menos o que eu quero passar para vocês. Paulo apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos, irmãos e fiéis em Cristo, aqui em Colossos. Então Paulo faz uma carta para Colossos. Mas o que me interessa aqui, pessoal, não é exatamente o que Paulo escreve em toda a carta, né? Praticamente aqui eu queria dizer para vocês que tem algo muito mais profundo nessa carta aqui, que é o seguinte: para que possa andar dignamente do Senhor e também vós, o dia que ouvimos não orar, pois vós pedis com a seleção, a sabedoria e a inteligência. Está bem em todo mundo. Olha aqui pessoal, dos seis aqui, então encontrei exatamente o que eu queria postar para vocês aqui, Pessoal, a pergunta que eu faço é o seguinte: será que Paulo conseguiu converter o mundo daquela época? É a minha pergunta. Eu digo que sim, aqui, que já chegou a vós, como também está em todo mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus, em verdade. Isso aqui são pessoas praticamente que nunca ouviu nada sobre a Bíblia, nada sobre Cristo. Os gentis, tá? Estou falando dos gentis aqui. São pessoas que estavam mortas espiritualmente, no sentido de que não havia nenhuma esperança. Tá, pessoal? Estavam mortas. E Paulo fala realmente dessa primeira ressurreição aqui, É a primeira ressurreição aqui, em todo mundo, E já chegou a vós, como também está em todo mundo. Aí eu pergunto a vocês ouvintes o seguinte: será que esse povo aqui que está em todo mundo, esse cristão que Paulo converte, está frutificando, como ele diz aqui logo aqui embaixo, está frutificando, será que essas pessoas tinham esperança celestial? Sim, tinham esperança celestial. Em todo mundo. Será que em todo mundo Paulo só seriam mais de 144 mil pessoas? É uma outra pergunta que eu faço aos ouvintes. Será que quando Paulo diz, ele diz está em todo mundo, só seria seriam menos de 144 mil? Eu acho que é muito mais, né? Bem, qual a esperança desses gentis aqui? Será que seriam as mesmas esperanças para os judeus naquela congregação mãe que estava lá em Israel? Olha aqui o que Paulo diz, meus amados. Olha o 5 que Paulo diz: por causa da esperança que vos está reservada nos céus. Bem, Paulo, praticamente, quando ele vai escrever na carta, ele já abre logo essa sentença aqui, para aqueles colossenses, pessoas de Colossos, não é? Aqui, a esperança está reservada no céu, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Meus amados, a questão aqui é o seguinte: para que as pessoas andem dignamente diante do Senhor e agradar-lhe em tudo que vos fortificando, em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. E Paulo vai lendo essa carta. Tem algo muito mais profundo aqui, que eu posso aqui escolher um versículo para que vocês possam entender realmente o que eu quero passar. É o seguinte: de quem temos a redenção pelo seu sangue, aqui o resgate de Cristo, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Cristo era o Cordeiro de Deus, quer dizer, Deus não errou, por isso que Deus não deveria morrer pela humanidade. Na verdade, se Deus, olha como eu estou confundindo aqui, perdão pessoal, se Deus quisesse mandar aqui um Gabriel para remir as pessoas, daria certo sem problema nenhum, porque na verdade quem errou foi o homem. Quem tinha que oferecer um sacrifício a Deus era o homem, tá pessoal? Então pessoal, o negócio é o seguinte: o que vocês podem entender é o seguinte, que o homem deveria oferecer um sacrifício de grande peso para Deus, mas o homem foi incapaz disso. E Deus, ele deu o seu melhor, quer dizer, ele deu o seu filho, entendeu? Mas ele poderia mandar um Gabriel, como eu já disse. Por que Gabriel? Gabriel não tinha mácula, não tinha... Todos os anjos são vistos assim, são pessoas perfeitas, quer dizer, sem mácula, sem nada. Então, se ele matasse um miserável anjo no céu,
As pessoas, mas matasse, sim. Deus matou Jesus Cristo para que a gente pudesse ser remidos, para que a gente pudesse ter parte com essa primeira ressurreição. Agora, o que Paulo diz a sentença aqui sobre Jesus, ó, no 15, tá? Pessoal, não me perdi, é só vocês lendo aqui, ó, do capítulo 1, Colossenses capítulo 1, vocês vêm lendo aqui, ó, e vocês vão entender exatamente o que eu estou querendo passar aqui, ó, no 15, versículo 15, ó, ao qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Bem, agora vamos entender o seguinte, tem pessoas que confundem isso aqui. As pessoas acham que o primogênito de toda a criação quer dizer que Jesus Cristo seria o princípio da criação de Deus, em dizer que Jesus foi criado primeiro de toda a criação, quer dizer, antes de existir o céu e a terra, então Deus criou Jesus Cristo. Isso aqui, meu pessoal, isso aqui, se a gente ler o contexto aqui, a gente vai entender o que Paulo quer dizer nessa carta aqui. Ó. Isso aqui quer dizer o cosmo, o novo cosmo, quer dizer, o novo mundo. Isso aqui é Novo Testamento, vocês vão entender. Eu não vou dar essa interpretação aqui agora, quer ver? Ó? Mas o versículo da própria Bíblia vai tentar explicar para a gente o que Paulo realmente quer dizer aqui, ó. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra. Tá vendo aqui? Ó? Nele foram criadas. Isso aqui é nova criação. Você viu? Muitas pessoas erram isso aqui, dizer que Deus precisou de Jesus para criar o mundo. Isso aqui não está falando do Velho Testamento não, gente. Isso aqui é nova criação, é nova criatura, é o primogênito, é o primeiro gerado de toda a criação. Isso é Novo Testamento. Deus botou Jesus lá no ventre de Maria e ressuscitou Jesus. Jesus também é o primeiro entre os mortos. Então ele se tornou o cabeça, quer dizer, o primeiro dessa ressurreição. Isso aqui é Novo Testamento. Agora, por que eu sustento isso aqui, ó? Porque, olha 16, olha como sai da carta de Paulo, ó, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra. Criadas, sim, depois dele. Visíveis e invisíveis. Olha como Paulo explica aqui, ó, sejam tronos, sejam denominações, isso aqui não existia nada. Não existia um trono no céu. Os apóstolos estavam brigando por um pedacinho lá do céu. Não sei se vocês... tem um versículo que os apóstolos estavam lutando para ver quem seria o primeiro, e se assentar à direita, à esquerda de Jesus Cristo. Jesus Cristo mostrou, Jesus Cristo estava servindo e ele disse, quem é maior entre vós? Jesus fez a pergunta. Quer dizer, Jesus servendo como mordomo, perguntou quem era maior entre os apóstolos, porque os apóstolos estavam brigando para ver quem ia sentar nesse trono aqui junto com Jesus. Pessoal, eu estou aqui praticamente falando mais rápido aqui, bem rápido, para que eu possa passar exatamente tudo que eu quero passar aqui no vídeo, para vocês entenderem. Vamos lá. Porque nele foram criadas, nele, em Jesus, Deus criou todas as coisas, tá vendo? Todas essas coisas, aqui é nova criação, novo mundo, novo cosmo, tá? Céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam denominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, viu? Bem, essa nova criação foi criada por ele, por Cristo. Deus usou Jesus como ferramenta para quê? Para criar todas as coisas. Na época de Paulo, que não existia nada, a pessoa não tinha nada, não tinha esperança, não tinha nada. As pessoas não tinham paz, e Jesus trouxe essa paz para elas. Agora, ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, viu? Isso continua Novo Testamento. Paulo faz uma citação ainda do Velho Testamento. Algumas pessoas usam o Velho Testamento, dizer que Deus precisou de Jesus para criar o mundo. Isso aí é completamente equivocado se a gente pegar o contexto. E ele é o cabeça do corpo, tá vendo? Ele é o cabeça do corpo. Quem é o corpo? A igreja. É a mulher, tá vendo? O corpo não é a mulher do homem. Então, o homem não é a cabeça da mulher, então, é o corpo aqui, ó. É o corpo, é o conjunto da igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos. Quem ressuscitou primeiro entre os mortos? Não foi Jesus? Sim. Então, ele é o primogênito, ele é o princípio, ele é o primeiro, tá vendo? O primeiro gerado. Eu, primogênito. Princípio e primogênito está quase a mesma coisa aqui. A Paulo coloca no mesmo patamar. Portanto, primogênito, primeiro gerado, princípio é a mesma coisa. Mas tudo aqui quer dizer Novo Testamento, dentro dos mortos, ó. Para quem tudo tenha, permanece. Agora note aqui, ó. Por que, no 19? Porque foi dado do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Note aqui agora o seguinte, no 20. E que havendo por ele feito a paz, que havendo feito ele a paz, o sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto que as que estão na terra, como as que estão no céu. Se os ouvintes entenderem isso aqui, é o seguinte, como é que Jesus fez essa reconciliação?
Note que em Apocalipse fala que haveria uma guerra no céu e que Miguel e seus anjos iam batalhar contra o dragão, né? Foi lançado para a terra, então houve uma paz realmente lá no céu. Então a gente podemos encaixar esse versículo aí nessa interpretação. Todas as coisas estão na terra como as que estão no céu, havendo ele feito a paz aqui, ó. Satanás foi lançado para baixo, quer dizer que seriam os seus inimigos ser jogados por esse cabelo de seus pés. Então esse versículo pode ser entendido assim. Agora nota, a voz também, quer dizer, os gentis, a voz também, que no outro tempo eras estranhos, inimigo. Estranho e inimigo significa que eram bárbaros, as pessoas eram bárbaras, não conheciam o cristianismo. Estou falando daquele mundo antigo mesmo. Inimigo no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Está vendo a nova criação onde é que é aqui? Ó? Essa é a ressurreição do Novo Testamento. Que infelizmente algumas pessoas não entendem isso. Pessoal, no corpo e na carne pela morte, perante Deus, vós apresentais santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Paulo vai continuar aconselhando esses gentios, já que eles aceitaram Jesus Cristo. Pessoal, agora note o 23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos mordeis na esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que é debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou ministro. Paulo pregou realmente para todo mundo antigo, e não havia quem não pregasse. Olha aqui, ó. Então ele revela que naquela época foi pregado. É aí que eu não entendo o seguinte: como é que 144 pessoas podem ser ressuscitadas se Paulo pregou para toda criatura que é debaixo do céu, do qual eu, Paulo, sou ministro? Quer dizer, Paulo, ele chegou à época de revelar isso, que não sabia nem quantos existiam. Paulo não contou quantas pessoas existiam, ele pregou para toda criatura. Portanto, na época de Paulo, o cristianismo já estava massacrando. Agora podemos dizer que só são 144 mil pessoas naquela época? Acho que não, hein? Pessoal, continuando aqui nossa leitura, Paulo regozija-me agora no que padeço, no que eu morro por vós, e na minha carne cumpre o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Tá vendo? Paulo explica que o corpo de Cristo é a igreja, é a mulher de Cristo, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, e que me foi feita concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Meus amados, o negócio é o seguinte, né? Jesus Cristo veio, ele deu vida praticamente para as pessoas que não tinham vida, não é? Então aquelas pessoas que aceitassem o cristianismo, eles tinham direito a uma nova ressurreição. Que ressurreição seria essa? As pessoas já estavam mortas. Quem não aceita Jesus, elas já estão mortas, porque as suas obras, quer dizer, elas nunca poderiam ser aceitas pelo Velho Testamento. Mas essa reconciliação, note que Paulo fala de mistério, e o mistério, na verdade, é o próprio Cristo. Quando Paulo fala de mistério, que é o Cristo reconciliando os gentis. Pessoal, terminei exatamente o que eu queria postar no vídeo. Espero que vocês entenderam realmente do que eu quis passar, e vejo vocês em outros vídeos. Pessoal, valeu e até lá.